Eu fiquei, meu Deus, a Riara, vamos voltar lá. A gente voltou lá. Ela, eu não posso deixar vocês entrarem, você vai ter que mandar um e-mail pro consulado. Oi, gente, voltei por aqui. Nesse dia chuvoso que tá fazendo hoje, graças a Deus, é um dia friozinho, eu amo. Mas eu acho que eu peguei chuva ontem, fiquei meio com a garganta ruim, dor de cabeça. Mas eu não poderia deixar de vir aqui com vocês para explicar um pouquinho do que aconteceu na minha entrevista, gente. Vou tentar resumir para vocês e contar como foi a minha experiência na entrevista também, as coisas que eu imaginava e como realmente aconteceram, enfim, vamos lá. Primeiro, chegamos lá, vocês viram no vlog, né? Quem ainda não assistiu o vlog vai assistir, vou deixar aqui na descrição, aqui, não sei. Chegamos lá, no agendamento e da Riara a gente estava para 7h20 da manhã. Chegamos 6h30, entramos, a gente subiu lá para uma parte e a gente chegou numa sala. Antes eu imaginava, quando as meninas falavam que tem 2 checagens, eu imaginava que a primeira checagem era numa sala e depois a gente ia para outra, mas é tudo uma grande sala. A cor da sala é mais ou menos essa daqui. Na verdade não é muito grande, 5 metros por 2,5, assim, 3 metros, não sei. Então é uma sala assim dessa cor, o chão é de carpete, eu acho importante falar esses detalhes. E aí a gente tem, quando a gente entra aqui, vou ver se eu deixo um desenho pra vocês, né? Quando a gente entra por uma porta e tem uma mesinha, a moça fica sentada, tem as cadeiras na frente e os guichês. Entra numa fila, a moça já recebe a gente, dá a fichinha, né, que deram no CAGE, diz pra gente colocar na ordem. O meu já tava na ordem. E ela chama de novo pelo nome, não é pela ordem de chegada, é pelo nome. Aí a gente vai lá com ela, quando a gente senta lá, vê os documentos que ficam, os que não ficam, a gente vai pra cadeira numerada, que fica do lado das cadeiras normais. A gente vai pra cadeira numerada e espera chamar em um dos guichês, né? Isso a entrevista ainda não começou. Então espera chamar em um dos guichês. E aí alguém no guichê, tá? O meu foi o guichê 14, eu acho. Chama, e aí é tipo um cônsul lá dentro. E aí ele pergunta, né, se eu já fui casado, se meu noivo já foi casado. Pergunta quem é meu noivo, onde a gente mora. Inclusive, quando eu falei, né, que eu sou do Pará, ele tava de cabeça baixa, escrevendo alguma coisa. E ele falou, de onde você é? Eu falei, do Pará. Aí ele levantou assim, de onde? Do Pará. Aí ele, ah, tá. E aí continua escrevendo, né? E aí só isso, eles pegam os documentos da gente, que a moça colocou já numa pastinha rosa, e aí ele leva os nossos documentos. Então a gente já fica só com a nossa pasta aqui, né? A minha pasta de apoio que eu estava, e a outra pasta com os documentos que ela não precisou, que eu tinha colocado. E aí a gente fica aguardando para entrevista. Então o meu cônsul foi um cônsul que ele parecia indiano, se ele era indiano, eu não sei, mas ele tinha muita aparência de indiano e o sotaque, não sei. Ele me chamou e ele fez algumas perguntas, né? Então ele me perguntou quem era o meu noivo, quem era a Ia, né, que é o meu noivo. Aí eu respondi. E aí ele foi perguntando onde ele morava, a família dele morava onde. Mas ele foi perguntando, né, o que é que ele trabalhava, perguntou o que eu trabalhava, eu falei que eu era enfermeira. Aí ele me perguntou se eu era técnica ou nível superior, eu falei nível superior. E aí ele me perguntou, né, e aí, já tá estudando pro NCLEX? NCLEX é uma prova que a gente faz pro processo de validação do diploma de enfermeiro, né? Aí eu falei, ah, não, ainda vou começar a estudar lá, né? Enfim. Ele falou, ah, que legal, muito bem. E aí ele pediu pra ver a prova de relacionamento, que eu tava com a pasta, eu coloquei, porque eu tive muito trabalho pra fazer. Eu disse, ele vai ter que olhar isso. Eu coloquei a minha pasta bem assim, né? Ele, ah, que bonita a foto, deixa eu ver. Fiz uma foto bem grandona de capa. Aí eu mostrei pra ele viu, me perguntou de onde era. Eu falei que era em Belém, na Estação das Docas. Vou colocar a foto pra vocês, é lindo. Ele viu uma foto do Ian com os meus pais e os pais dele. Ele perguntou, ah, seus pais gostam dele? Eu disse, ah, meus pais gostam demais. E aí, né, ele foi perguntando algumas outras coisas. Ele fez bastante pergunta, inclusive, eu achei. No final ele me falou, ai, parabéns, né, seu visto foi aprovado, e me deu aquele papel de violência doméstica e me deu o papelzinho da aprovação, que é esse aí também que eu tô mostrando. Aí eu fiquei tão empolgada, tão assim, né, e eu saí, simplesmente saí, o guarda não deixa a gente ficar nem um segundo lá dentro. A gente já vai descendo, já vai para uma sala que eu acho que é o pessoal do visto de turista, que é uma sala muito grandona, fica muita gente lá dentro, a gente desceu por ali e sai por uma porta do lado. E aí eu saí muito empolgada, a Riara tava me esperando lá fora. A gente voltou pro meu apartamento, que é muito perto. Eu aluguei um apartamento muito lá perto. E a gente voltou pra lá, e a Riara ligou pro Zac, o noivo dela,
E eu liguei pro Ia, ele tava dormindo, inclusive. A gente começou a conversar e tal, e vai, eu ia conversar com o Zac pelo telefone, os dois na videochamada. E quando foi 1 minuto, eu parei assim, eu fiquei, meu Deus, o Consul esqueceu de me devolver a minha certidão de nascimento e a minha carteira de vacinação internacional, que a médica me falou que não tinha outra via, era só aquela, e eu ia precisar pro meu ajuste de status, então o Consul tinha que me devolver. E a Simone já tinha falado, eu já sabia disso, mas na hora, a empolgação, o nervosismo, tudo junto, eu acabei esquecendo de pedir, de perguntar, enfim. Eu fiquei, meu Deus, a Riara, vamos voltar lá. E a gente voltou lá. Aí aquela moça que fica lá na frente me falou que não poderia me deixar entrar de novo, né, porque o meu processo já tinha finalizado, mas que ela iria lá perguntar, enfim, esperamos. Ela não foi lá, surgiu uma outra mulher, e aí elas falaram assim, provavelmente o processo de vocês é diferente. A gente, não, é o mesmo vista, calma, o mesmo vista. Mas talvez o seu seja físico, o seu seja digital, por isso que ele ficou. A gente ficou, não, mas ele tem que devolver a certidão, é minha certidão de nascimento e a minha carteira de vacina. E aí ela ficou, não, mas isso acontece mesmo e tal. Eu fiquei, não é, tem que devolver. Ela, eu não posso deixar vocês entrarem, você vai ter que mandar um e-mail pro consulado. Eu fiquei, meu Deus do céu. E aí tá, né? Voltei pra casa, o Ia ficou louco, porque ele disse que eu tinha que entrar lá pra pegar, mandei o e-mail e, enfim, né, segui a vida, como vocês viram lá no vlog. No final do dia eles me responderam, mas não chegou a notificação, então eu só vi no outro dia, que eu já tava, inclusive, no aeroporto pra voltar pra cá, né, pra Belém. Eles responderam, vou colocar aqui que eles responderam, e o Ian não ficou satisfeito. Ele disse, não tá certo isso, manda outro e-mail, porque alguém pode ter muito bem respondido lá e não ter repassado a informação. Mandei outro e-mail, e essa aqui foi a resposta também, né? Enfim, eu acredito que eles já enviaram meu processo. Hoje ainda é quarta-feira de cinzas, né? Então o consulado não funciona. E eles ainda não me mandaram o número de rastreio. E detalhe, nós compramos a minha passagem pro dia 28 agora de fevereiro. Então a gente tem o quê? 9 dias, 10 dias, por aí. Está no dia 18, né? Então 10 dias até o dia 28. O Ian acredita que não vai chegar a tempo. Eu tenho muita fé, porque eu acredito que tudo que Deus faz, né, é perfeito. A gente comprou a passagem 18 dias após a entrevista, porque levava 15 dias, 10 dias, 15 dias no máximo que o cônsul falou. Então a gente comprou 18 dias, né? A gente comprou em novembro essa passagem. Na ida, eu fiquei pensando assim, nossa, até agora, né, na minha mente, não tem nada que possa dar errado. Mas, como eu conheço, né, inimigo de nossas almas, sempre tem uma coisinha que pode dar errado. Então eu fui orando, né, Senhor, o que acontecer de errado, se for preciso acontecer, que o Senhor intervenha, né. Fui orando mesmo, porque, gente, não é um processo fácil. Então até o último segundo, realmente, a gente fica tenso, fica preocupado, né? E assim, a gente tem que manter a fé, manter a sanidade, porque esses últimos dias não estão sendo fáceis pra mim. Com despedida, com tanta coisa, né? Pra organizar, mudar minha vida inteira dentro de 2 malas. Enfim, gente, olha. E ainda acontecer essa situação, pra quem já queria estar em paz, né? Mas eu acredito que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Eu amo o Senhor e eu acredito que até as coisas ruins vêm para nos ensinar ou para nos livrar, enfim. Gente, a entrevista é algo muito simples, a gente fica muito nervoso por algo assim tão rápido, sabe? E se o seu relacionamento ele é verdadeiro, se o seu relacionamento ele é verídico, você não tem muito o que se preocupar. A gente se preocupa porque, enfim, né, gente? Não tem como. Mas tudo dá certo no final. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje para explicar para vocês realmente o que é que aconteceu naquela entrevista. Logo, logo vou estar contando boas notícias para vocês, né? Logo, logo vou começar a arrumar minhas malas, vou filmar tudo para mostrar para vocês. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.